estamos perdendo a capacidade aí de tolerar pequenos desconfortos. Já percebeu como hoje em dia, né, qualquer momento de tédio parece insuportável? No trabalho, se a tarefa é repetitiva ou demora um pouco para trazer resultados, logo a gente fica aí impaciente, né, e começa a checar o celular. Nos relacionamentos, se a conversa não é estimulante o tempo todo, parece que perdemos o interesse na pessoa. Até mesmo quando estamos sozinhos, qualquer instante sem algo aí para fazer nos faz buscar aquelas distrações, como redes sociais, séries, comida, qualquer coisa que nos tire daquele vazio momentâneo, né? E o problema é que, sem perceber, entramos num ciclo aí viciante de prazer imediato que acaba tornando a nossa vida comum muito entediante. Vamos compreender melhor por que isso acontece? Sou Gabriele Costa, psicóloga, e aqui nesse canal a gente fala sério sobre aqueles diálogos internos, né, que só você entende, e de quebra a gente aprende que não somos robôs, que somos humanos, né, e temos sentimentos aí verdadeiros. E para dar embasamento a esse vídeo, eu vou trazer alguns temas abordados no livro Nação Dopamina, né? Trouxe até ele aqui para vocês darem uma olhada. E esse livro me fez entender por que, né, muitos dos meus pacientes, alunos, inclusive eu, temos dificuldades em lidar com o tédio, com o sofrimento ou com a simples questão de vivermos uma vida básica, rotineira e sem grandes extravagâncias como a gente costuma acompanhar aí na internet, né? E lendo o livro eu consegui compreender porque eu, por muitas vezes que me percebi entediada, ou melhor, sempre que eu estava precisando implementar algo novo aqui na empresa, né? Ou intensificava o modo de trabalhar, eu precisava aprender algo que para mim era desafiador, eu percebi que eu intensificava as olhadas nos sites de compra, gente, acredita? E eu chegava a passar algumas horas do meu dia enchendo ali meu carrinho, encontrando justificativas do porquê eu precisava comprar aquilo. Aquilo, né, de passar horas escolhendo o que eu ia comprar, me gerava uma sensação de prazer gigantesca. Olhar aquelas coisas no meu carrinho, clicar no botão comprar, nem se fala. Porém, obviamente, a culpa vinha logo quando a fatura do meu cartão chegava, né? Visto que vinha um valor aí que não era esperado, né? Eu queria economizar e isso não estava acontecendo. Mas, Gabriele, o que isso tem a ver com a minha vida estar um tédio? Tem a ver, gente, que assim como eu, você está aí se enchendo de prazeres rápidos e momentâneos por dificuldade em lidar com o desconforto, com o tédio, com o que é monótono, com os desafios da vida. E isso acontece porque atualmente nós vivemos em uma sociedade onde a dopamina barata está aí a um toque dos nossos dedos. Basta estendermos as mãos, pegarmos o controle remoto da TV ou videogame, basta pegarmos o celular, basta pedirmos uma comida hiperpalatável, saborosíssima e degustar, né? Assistindo aquele dorama que eu sei que você gosta. Basta um toque e a dopamina vem. O problema é que com o tempo você fica resistente a ela. E logo você precisa de quê? Mais e mais. Para que você consiga sentir o mesmo prazer que você sentia antes. Então, no meu caso, por exemplo, se uma blusinha ou um único livro me satisfaziam, agora eu preciso de 3 blusinhas, de 3 livros para sentir ou para conseguir, né, sentir aí o mesmo prazer. É o mesmo circuito de recompensa, tá? Usado quando a gente fala aí de vícios em drogas, jogos de azar, pornografia.
Então, no livro da Ação Dopamina, a autora fala sobre um de seus pacientes, né, que com 19 anos ele foi levado ao consultório dela pelos pais, porque segundo os pais, o jovem adulto, né, não frequentava mais a escola, não conseguia o emprego e eles acabavam não conseguindo, né, fazer com que esse adolescente ou jovem adulto cumprisse regras estipuladas por eles em casa. E diante das dificuldades desses pais em impor qualquer tipo de limite a ele, né, eles o levaram ao psiquiatra. E assim que a doutora N atendeu, o rapaz, ele pontua, ele diz, né, que normalmente ele costuma fazer o que quer, então se ele quer passar o dia todo na cama, ele fica, se ele quer jogar videogame, ele joga, se ele quer usar drogas, ele usa e assim por diante. Gente, entenda, tá? O nosso cérebro, ele foi projetado, digamos assim, para buscar esse prazer e evitar a dor. Tá? Então, isso faz parte do nosso circuito de recompensa, né? É como se fosse um mecanismo aí que nos impulsiona a repetir comportamentos que trazem prazer imediato, como comer algo gostoso, ganhar curtidas nas redes sociais, jogar um videogame. O problema surge quando esse sistema entra em desequilíbrio. Então, no caso desse jovem, o fato de nunca precisar lidar com frustração ou limites o tornou refém dos próprios desejos. Ele seguia aí o que o cérebro pedia no momento, né? Então, ele não considerava consequências futuras. Mas aqui está um ponto essencial. Quando nos entregamos apenas ao prazer imediato, sem aprender a tolerar o desconforto, nossa capacidade de lidar com desafios vai se atrofiando. Então, a longo prazo, isso pode nos tornar aí emocionalmente frágeis, mais ansiosos e até deprimidos. Tá? Até porque a vida real não funciona apenas no mundo onde eu faço tudo o que eu quero. Trabalho, relacionamentos, crescimento pessoal, tudo exige esforço e muitas vezes desconforto. Então, se nunca a gente puder treinar esse músculo da resistência, qualquer pequena dificuldade aí acaba se tornando insuportável. Por isso, aprender a lidar com pequenas doses de sofrimento é essencial. Como assim, Gabriela? Agora você está falando que eu tenho que sofrer para ser feliz? Não, gente, o que eu estou querendo dizer é que adiar a gratificação, enfrentar desafios e sair da zona de conforto são formas de reequilibrar o nosso circuito de recompensa e recuperar a sensação de propósito na vida. Porque no fim das contas, o verdadeiro prazer vem daquilo que a gente constrói, né, a longo prazo. Não apenas no que nos alivia ali naquele momento, sabe? Mas o fato é que a gente perde, né? Vai perdendo a capacidade de tolerar até formas menores de desconforto. E aí constantemente procuramos nos distrair do momento presente, né? A gente procura aí nos entreter, sabe? E no livro também, a autora relata, né, que uma paciente a procurou porque ela estava se sentindo muito deprimida, muito ansiosa, e ela contou que ela passava a maior parte do seu tempo ligada a um tipo de dispositivo. Então, se ela não estava na rede social, ela estava ouvindo alguma playlist dela, estava vendo algum vídeo, algum podcast e por aí vai. Em uma das sessões, né, a doutora Ana sugere que ela tentasse ir a pé para a aula, tá? Sem escutar nada. Só deixando aí seus próprios pensamentos virem à tona. E ela conta que a paciente olhou para ela completamente incrédula, questionando: por quê? Por que eu tenho que fazer isso, né? Não, eu não quero, isso é muito chato. E ela explicou, obviamente, para a paciente a importância de nos ouvirmos. No caso, ela explicou para a paciente a importância dela se ouvir, né? Então, ela explicou a importância de aceitarmos e aproveitarmos a nossa própria companhia e ouvir os nossos pensamentos. Mas por que é tão complicado, né? Por que é tão complicado a gente conseguir se conectar com nós mesmos? Gente, pelo simples fato de que essa oportunidade de nos fazer ou ser ouvidos, né? Essa oportunidade que a gente tem de olhar para dentro, acaba nos possibilitando
de olharmos para questões que talvez a gente não quer olhar. Questões que geram dor, que geram desconforto. Mas, gente, não olhar para essas questões nos coloca no piloto automático. E isso acaba impedindo aí que a gente crie um espaço para a formação de um novo pensamento, de um novo comportamento, de uma nova perspectiva. E quem me acompanha sabe o quanto, eu bato na tecla sobre a importância de identificarmos e questionarmos os pensamentos que a gente tem. Porque eles podem sim influenciar os nossos comportamentos, tá? Inclusive, eu tenho um curso onde eu te ensino a olhar para dentro, a identificar esses pensamentos, essas crenças, tá? Com o intuito de te ajudar a fazer aí o que precisa ser feito, a organizar tudo aí dentro, né? Tudo que tá fora do lugar. Eu vou deixar, inclusive, o link do treinamento baseado, tá? Na terapia cognitivo-comportamental, que tem aí inúmeros embasamentos científicos, tá? Que comprovam a eficácia dela. Então, vou deixar aqui o link desse curso, desse treinamento, na descrição do vídeo, tá certo? Bom, e concluindo a história da paciente da doutora Ana, né, aqui do livro Nação Dopamina, ela fez, né, a paciente fez o que foi sugerido e ela voltou dizendo que no começo foi muito difícil, obviamente, mas que depois ela acabou se acostumando e começou a gostar, porque ela passou a fazer o percurso da caminhada observando a natureza, as árvores, sabe? Aproveitando aquele tempo com ela. Ok, Gabriela, eu entendi que me entupir aí de prazeres momentâneos até me geram prazer, satisfação, me tiram do tédio. Mas também compreendi que isso pode desencadear mais a minha ansiedade, depressão e dificuldades, e criar aí dificuldades lá na frente. Mas como eu enfrento tudo isso? Como eu mudo essa situação? Então, se você percebe que está preso nesse ciclo de evitar qualquer desconforto e buscar aí apenas prazeres imediatos, entenda primeiro que é possível mudar, tá bom? Mas assim como qualquer mudança real, exige esforço e consciência, tá certo? Eu tô olhando aqui meu microfone, né? Porque às vezes ele desliga. Voltando. Então, aqui nesse vídeo eu vou dar algumas estratégias baseadas aí na ciência para te ajudar a reequilibrar, digamos assim, o seu circuito de recompensa. E a primeira estratégia que você pode usar é praticar o que tem aqui no livro também, que ela fala, que ela denomina de jejum de dopamina. Então, isso não significa, tá, que você vai cortar todo o prazer da sua vida. Calma, não é isso. Mas você vai reduzir os excessos que podem aí estar desregulando o seu sistema de recompensa. Então, se você passa horas no celular jogando ou consumindo conteúdos rápidos, viciantes, tenta ficar um tempo sem isso, tá? Começa com pequenas pausas e vá aumentando gradualmente. Isso ajuda seu cérebro a recuperar a sensibilidade aos prazeres naturais da vida. Inclusive, recentemente eu gravei um vídeo onde eu te explico, né, como é que você consegue aí reduzir esse tempo de rede social. Eu vou deixar num card aqui pra você ou eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então aproveita para dar uma olhadinha assim que esse vídeo acabar, tá bom? Segundo, se exponha gradualmente ao desconforto, né? Ao invés de você evitar tudo que é desconfortável, comece a se expor de forma controlada. Tá? Pode ser acordar um pouquinho mais cedo, encarar uma nova conversa, uma conversa difícil que você precisa ter e você não tem. Ir caminhar sem utilizar qualquer dispositivo que te distraia. Então, a sua única distração vai ser se concentrar na sua respiração na caminhada, contemplar o meio ambiente, dependendo de onde você está caminhando, tem árvores, tem animais, então você consegue fazer essa contemplação. Então, pequenas doses, e nem eu ia falar pequenas doses de desconforto, mas, caminhar, observando a natureza, nem é desconfortável, né? Quando você começa, você não quer mais parar. Talvez o desconfortável é o início, começar a fazer aquilo. Mas entenda, né? Essas pequenas doses de coisas que geram um pouco de desconforto, até aquela, eu vou ter que fazer isso, elas treinam, tá, o seu cérebro a lidar melhor com os desafios maiores aí no futuro. 3, estabeleça limites para o uso de prazeres instantâneos. Então, se você percebe que as redes sociais, os jogos ou qualquer outro hábito está consumindo muito do seu tempo, estabeleça regras para si mesmo.
Então, por exemplo, né, você pode se permitir jogar ou ver aí as redes sociais apenas depois de ter concluído uma tarefa importante. Então, isso ajuda a reprogramar o seu cérebro para você buscar primeiro o que é necessário antes aí de se entregar, digamos assim, ao prazer imediato, tá certo? Quarto, construa prazer no longo prazo. Comece a investir em outras atividades que trazem também coisas benéficas, tá? Como aprender algo novo, estudar, organizar a casa, separar aquelas roupas que você tanto quer doar, que faz tempo que você quer doar, mas não separa, organizar suas papeladas, praticar algum esporte, tá? Então, diferente dos prazeres imediatos, essas tarefas trazem satisfação profunda e real, porque exigem aí o esforço e o crescimento. Certo, gente? A chave para você sair desse ciclo de prazer imediato e falta de propósito não é você eliminar completamente os momentos de lazer, mas sim você encontrar um equilíbrio saudável, tá? Quando você aprende a tolerar pequenos desconfortos, sua capacidade de enfrentar desafios aumenta. E com isso a sua vida se torna mais significativa e satisfatória. Eu li uma frase no livro aqui, Nação Dopamina, e ela explodiu a minha mente, tá? A frase é a seguinte: porque numa época sem precedentes de prosperidade, liberdade, progresso tecnológico e avanço médico, parecemos estar mais infelizes do que nunca. Talvez o motivo de estarmos todos tão infelizes seja porque estamos evitando duro, né? Nos sentirmos infelizes. Pausa aí para você pensar. É da gente se questionar, no mínimo, né? Então, só relembrando, tá? E fica também como uma dica extra o vídeo que eu comentei, onde eu explico como que eu consegui diminuir o uso das redes sociais. Eu vou deixar ele aqui, então assista, acho que é um bom complemento, uma boa continuação desse vídeo. E se você ficou até aqui, não esquece de compartilhar esse vídeo, de se inscrever aqui no canal, tá? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!